Núcleo é o PaaS da Acreditas, né? Uma Platform as a Service. O objetivo do Núcleo é abstrair a complexidade da infraestrutura para o desenvolvedor. O que a gente ouve do nosso time de desenvolvimento, de engenharia, é que eles nunca trabalharam com algo que abstrai tanto a camada de infraestrutura e nós nunca tivemos um incidente de indisponibilidade da plataforma. Então é totalmente segura, uma visão plural, até do ponto de vista de produto, como a Ana colocou, ter visões diferentes, perspectivas diferentes sobre o mesmo componente técnico ou produto de negócio, traz muito resultado para o negócio. Pessoal, estamos de volta aqui no evento da AWS, o Simpósio para tratar da indústria financeira, onde diversos players do mercado, grandes bancos, bancos digitais, fintechs, estão trazendo as melhores práticas, cases que eles têm feito aí nos últimos tempos. Está sendo uma troca super interessante, super rica. E agora eu estou tendo a honra aqui de receber não só uma, mas duas representantes da Acreditas. Estou falando agora com a Patrícia Batagello, que é diretora de tecnologia, e com a Ana Mantovan, que é head de tecnologia. Prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer, obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho aqui da Acreditas e da nossa jornada, tanto técnica quanto de diversidade. Boa. Eu sei que vocês vão apresentar mais tarde também o case de vocês, de escalabilidade de custo, etc. Mas eu quero aproveitar também para pegar outros contextos, entender um pouquinho mais da Acreditas. Eu queria começar um pouco entendendo do papel de vocês hoje, assim. O que está dentro do escopo de vocês, o que está fora. Quando a gente está falando, tecnologia pode ser tudo, né? Então eu queria entender um pouquinho mais de como é que vocês estão se organizando. Bacana. Eu sou head de tecnologia e dentro do escopo que eu atuo, a gente tem toda a infraestrutura da Acreditas. Então, quando eu falo de cloud, quando eu falo de escalabilidade de serviços, de processamento de informações, dentro do nosso app ou dentro da Acreditas internamente, ele está nesse guarda-chuva de infraestrutura. E eu também tenho a liderança de InfoSec. Então, toda a segurança da informação que perene a Acreditas, seja do nosso aplicativo, segurança de usabilidade, regras internas, está tudo dentro do guarda-chuva também de InfoSec. Então, eu tenho essas duas missões, né, de ser guardiã dessas duas vertentes incríveis dentro da Acreditas, né, que tem uma escala enorme de mercado, então é uma missão bem desafiadora. Legal, legal. Hoje eu estou com a gestão dos times de segurança, então, como a Ana colocou, a responsabilidade para manter as nossas soluções seguras, levando segurança até os nossos clientes. A parte de microinformática e arquitetura técnica também está sobre a minha gestão. O time de dados, eu também tenho grande atuação, infraestrutura e parte da engenharia. Então, dentro do escopo de tecnologia, eu tenho algumas missões dentro da Acreditas e é muito bacana ver a evolução desse time, a sinergia, o engajamento de todo mundo no propósito de prover soluções melhores para os nossos clientes, mais seguras, trazendo muita inovação dentro do mercado financeiro. Legal. Eu vi, inclusive, que enfim, vocês têm diversos aspectos da cultura de vocês publicados. Isso, inclusive, é um baita diferencial também para atrair pessoas, né? São coisas que fazem parte do dia a dia ali e melhoram o dia a dia de trabalho. E eu estava vendo que um dos cases que vocês apresentaram no Summit, e esse, para quem está nos ouvindo, o Summit de 2023, que aconteceu da AWS, que foi agora em agosto, vocês apresentaram o Núcleo, né, que é uma plataforma para ajudar a vida do desenvolvedor, é uma plataforma para facilitar a vida do desenvolvedor. Queria entender mais o que é o Núcleo, um pouquinho dessa iniciativa de vocês. Legal. O Núcleo é o PaaS da Acreditas, né? Uma Platform as a Service. O objetivo do Núcleo é abstrair a complexidade da infraestrutura para o desenvolvedor. Então, eu tenho meus desenvolvedores que eles estão planejando, codando as nossas soluções que vão diretamente para o cliente ou as nossas soluções internas. E quando a gente tem esse produto pronto, a gente precisa colocar isso no ar, de uma forma bem pragmática. E isso envolve uma camada de estrutura grande. É uma camada de infraestrutura cloud, uma camada de infraestrutura de segurança. E a gente tem uma plataforma interna desenvolvida para abstrair essa complexidade. Para você ter uma ideia, o período anterior a essa plataforma, quando eu tinha uma app pronta para produção, a gente tinha um lead time, que é o tempo médio que eu consigo jogar isso para produção efetivamente, de 12 dias.
Porque a gente tem uma carga de conhecimento de AWS, uma carga de conhecimento de outros componentes, como Terraform, enfim, coisas bastante específicas de infraestrutura. E o desenvolvedor ele tinha que estar à frente disso, ele tinha que ter um conhecimento mínimo para jogar essa solução dele para a produção. Isso dificultava um pouco, desacelerava um pouco a nossa agilidade para oferecer produtos para os nossos clientes. Então, cada vez que eu preciso desenvolver uma plataforma, e ainda assim eu tenho 12 dias para poder deixar isso operacional, para deixar isso online, né, para os meus clientes. Então, essa plataforma, ela pensou nisso. Ela veio para trazer uma agilidade que hoje, em 3 horas, o desenvolvedor tem a plataforma dele em produção. Porque você não necessita que ele tenha um domínio de uma certa de uma parte de uma infra que não precisa fazer parte do dia a dia dele. Exatamente. Ele abstrai toda essa complexidade. Tem uma CLI, é um produto que chama Cliditas, ele faz a interface de infraestrutura com 6 códigos de comando. Então, o meu desenvolvedor, ele usa do núcleo, ele usa esse produto através dessa CLI e com 6 comandos ele tem aplicação em produção. Então, é um tempo extremamente rápido. Legal. A aplicação sobe extremamente customizada, ela sobe nos guardrails de segurança mínimos obrigatórios para a gente ter a Creditas cada vez mais segura. Então, é uma plataforma incrível, de uma abstração impressionante de carga cognitiva para as pessoas, né? Hoje, o que a gente espera de um desenvolvedor, de um time de engenharia, é que eles tenham conhecimento do business, que eles tenham conhecimento pragmático da solução. Eles não precisam de conhecimento de infraestrutura, né? Legal. E a manutenção disso é extremamente fácil, é extremamente simplificada. A gente consegue fazer o tempo todo updates de arquitetura, porque a arquitetura sempre evolui, né? Ela nunca fica parada. O tempo todo a gente precisa de implementar melhorias de FinOps, a gente precisa implementar melhorias de segurança, a gente precisa pensar melhor nas escalas. Então, isso traz uma abstração que eu consigo, paralelamente ao processamento das operações, fazer todas essas transações necessárias no ambiente, sem nenhum impacto para a produção, sem nenhum impacto no que eu tenho nas minhas aplicações produtivas, né? Tem 596 aplicativos rodando ali dentro. Então, a gente não tem downtime disso cada vez que a gente precisa fazer um upgrade de Kubernetes ou que a gente precisa implementar guardrails novos. Isso está o tempo todo rodando. Isso é realmente uma plataforma incrível. Legal. Imagina... É totalmente Dev Experience. O que a gente ouve do nosso time de desenvolvimento, de engenharia, é que eles nunca trabalharam com algo que abstrai tanto a camada de infraestrutura e nós nunca tivemos um incidente de indisponibilidade da plataforma. Então, é totalmente segura. Nós temos um time dedicado, olhando e evoluindo essa plataforma, e a experiência que a gente gera para o nosso time de desenvolvimento é incrível. Legal. E eles sentem essa diferença com relação ao mercado. Eu ia falar isso, assim, deve ter refletido em pesquisas de clima, de satisfação dos desenvolvedores também, né? Ah, com certeza. Porque quando você precisa de um desenvolvedor, quando você contrata um desenvolvedor e você coloca uma jornada de trabalho para ele, é imaginando que a jornada é até o momento da aplicação estar pronta. Mas não. A partir do momento que a aplicação está pronta, ela entrar no ar é uma outra jornada de muita complexidade, né? E a gente tem uma plataforma super escalável, robusta, que se baseia na estabilidade, na escalabilidade e na confiabilidade dos produtos da Amazon. Nós utilizamos em massa produtos da Amazon para rodar essa plataforma. Então, a gente tem uma plataforma estável, escalável, e uma Amazon por trás para nos dar assessoria, para nos ajudar com suporte da parte pragmática que está ali embaixo do capô, de onde isso roda. Então, a gente tem muita confiança. E eu li que vocês querem deixar o núcleo com código aberto, né? Eu vou fazer a pergunta, mas eu tenho que deixar claro que primeiro eu acho super legal. Mas eu vou perguntar mesmo assim, por quê? Por que isso faz sentido para vocês? E aonde que isso se conecta com a cultura de vocês? Como é que isso faz sentido para a Creditas? A gente tem uma série de fatores interessantes que nos levaram a isso, né? Primeiro, a gente pode pegar uma colaboração maior de toda a comunidade tecnológica, né? Quando eu abro o código do meu produto, além de eu ajudar a comunidade como um todo com um produto estável, escalável, de manutenção simples, eu posso obter os insights do que essa comunidade está desenvolvendo para mim. Então, cada vez que eu penso numa nova feature para o meu produto, eu já não penso mais só olhando a minha necessidade. Eu abro um leque para o que toda a comunidade precisa. Eu vou entender o que outras fintechs estão fazendo, o que outras fintechs agregam a esse produto, eu também vou poder usar do meu lado. Então, a gente tem um compartilhamento, né,
Sim. Patrícia, incrível. E pensando até em cultura de high performance, que é um dos pilares da cultura da Acreditas, nós promovemos um ambiente de experimentação para a nossa engenharia. E como o Nucleum é um produto de infraestrutura, abrindo o código, a gente possibilita essas pessoas engenheiras a contribuírem, experimentarem dentro da plataforma. Não só a comunidade interna, mas a comunidade também de tecnologia fora da Acreditas. Tem essa questão também grande de experimentação e insights, como a Ana colocou, de outras fintechs, da comunidade de tecnologia como um todo. E é uma forma também de a gente trabalhar a nossa marca técnica, de o mercado técnico, as pessoas desenvolvedoras conhecerem o que Acreditas acredita de tecnologia, o que a gente pratica do ponto de vista de infraestrutura. Então, é tanto do ponto de vista de high performance, cultura de experimentação, quanto marca empregadora também, para as pessoas conhecerem melhor. Você está mostrando na prática, né? Acho que eu fico imaginando que para o desenvolvedor não vai ter contato melhor do que esse, né? Apesar de ter apresentação, evento, a nossa conversa aqui agora, mas ele pegar lá e usar, eu acho que vai ser... Laboratório produtivo, essa é a ideia, né? Exatamente. E tem uma questão também, a gente conversando com outras empresas, vendo como o mercado trabalha, tem essa carência de um PaaS totalmente Dev Experience. Até em conversas com o pessoal da AWS, eles sempre trazem o quanto o nosso produto geraria um impacto positivo em outras empresas do mesmo segmento e até segmentos diferentes. Sempre que a gente leva o Nucleum para eventos, depois tem uma carga de pessoas nos procurando, querendo levar o Nucleum para dentro da empresa. Então tem essa carência do mercado em um PaaS voltado para a Dev Experience, que já trate ali a camada de segurança e que abstraia todos esses componentes para o time de engenharia. O desenvolvedor, ele tem que se preocupar com o código. Como a Ana colocou, dentro do que está por debaixo do capô, é a responsabilidade do nosso time de infraestrutura que cuida do Nucleum, inclusive questões de disponibilidade, evolução das features de produto da própria AWS, está centralizado nesse time. Então tem essa questão também de carência do mercado em um PaaS como o nosso. Eu achei importante também citar que o nosso PaaS ele tem quase 6 anos de existência. Então, ele é um produto evoluído. Ele ajudou, ele estruturou o crescimento da Acreditas, né? Que é um crescimento robusto, escalável, constante ao longo dos anos. Então, a gente enfrentou jornadas de arquitetura, de rearquitetura. A gente tem muito para compartilhar dentro dessa solução. Ele está ali suportando desde quando nós tínhamos 70 desenvolvedores até 400 desenvolvedores. Então, a gente fez pensando num objetivo, a gente tem clareza de por que em alguns momentos mudamos a arquitetura para acompanhar uma escala de uma empresa que cresce como Acreditas. Então, a gente carrega uma experiência muito grande de uma plataforma que sustentou o crescimento da Acreditas, né? E vai sustentar o crescimento de outras empresas, vai melhorar muito o ecossistema, tenho toda certeza. E quando a gente fala de crescimento, a gente está falando de um crescimento de 5 vezes nos últimos 3 anos, mais de 5 vezes, né, Ana? Em receita e portfólio. Então, volumetria de clientes, volumetria de processamento de dados, e tudo isso sendo sustentado pelo Nucleum. Então, o Nucleum tem uma jornada também de maturidade. Ele amadureceu em conjunto com a escala do nosso negócio, e isso é muito bacana. Ainda nessa linha de Dev Experience, como que é para os esforços aí para atrair desenvolvedoras e desenvolvedores? Nosso mercado passou por N mudanças aí de Covid, pós-Covid, e, enfim, vários modelos e remunerações, e às vezes a disputa é com o mercado de fora. Como é que isso tudo para de pé e fala assim, olha, beleza, esse é o nosso diferencial, é assim que a gente se comunica, é assim que é a nossa fortaleza. Como é que vocês olham assim a Dev Experience? Eu gostaria de entender mais assim. Legal. Quer começar? Bom, pode começar o complemento. Assim como High Performance é um pilar da nossa cultura, diversidade, equidade e inclusão também é um outro pilar tão relevante quanto a questão de sermos uma empresa que busca times que foquem em High Performance. Temos práticas de vagas afirmativas, então a gente entende que dado o cenário atual, a gente precisa sim praticar essa ação de vagas afirmativas, abrir
posições para pessoas desenvolvedoras para o gênero feminino e outros recortes de minoria. Então a gente não valoriza e não focamos apenas na questão do recorte de gênero. A gente promove vagas para trazer pessoas de outros estados, pessoas de outras localidades fora do Brasil, com faixas etárias diferentes, pensamentos diferentes. Então a gente não foca apenas no recorte de gênero. A gente foca em outros recortes que trazem essa pluralidade para o nosso negócio e através de vagas afirmativas. A gente entende que pelo momento do mercado, até o momento da sociedade, né, não deveria ser algo normal, mas a gente ainda precisa dessa ação mais afirmativa para trazer essas minorias para dentro da Acreditas, para dentro da nossa companhia. E é um cuidado com todo o processo seletivo. Usualmente as vagas ficam 2 semanas, primeiro abertas somente como vagas afirmativas. Então a gente quer a pluralidade de pessoas de outros estados, como a Paty disse, né? Trazer uma cultura diferente para o nosso negócio. Né? A gente sabe que, por vezes, as empresas elas têm aquele hábito de se fechar ali no Sudeste, que tem um mercado grande de consumo, de profissionais capacitados. Às vezes se fecha na Faria Lima, né? Fecha em São Paulo. Se fecha mais ainda, né? Se enclausura ali, né? Exato. E é super importante quando você, em todo momento da jornada de desenvolvimento, de manutenção, de sustentação, você entender a dinâmica do negócio de uma forma diferente, né? O meu consumidor dos próprios produtos, ele também muda de acordo com a geografia do país. Então, a gente ter esse cuidado de termos pessoas do Nordeste, do Norte, do Sul, trabalhando juntas, eu acho que enriquece demais a nossa cultura. E eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, a gente tem um processo e um dia a dia muito fluido, de diversidade, de gênero, enfim, a gente trabalha isso como uma normalidade muito genuíno, é parte do nosso DNA. Então, todo mundo, todo o tripulante, as pessoas que trabalham no Acreditas, a gente chama de tripulantes, todos os tripulantes têm essa preocupação genuína, porque é parte do nosso DNA, é parte da nossa cultura, essa preocupação com diversidade, inclusão, equidade, como a Ana colocou, não só de gênero, mas de outros recortes também. E é curioso, assim, porque, bom, eu estou falando com 2 lideranças aqui que são mulheres, e aí, beleza, e é numa área que tem menos mulheres ainda, né? E acho que isso é super representativo, mas vocês estavam aqui com uma outra liderança que também é mulher, e aí a outra que eu conhecia, que era de riscos, Acreditas, também era mulher. Então, assim, os contatos que eu tive, acho que não só o equilíbrio de gênero, mas também as posições de liderança fazem toda a diferença, acho que até para espelhar, para inspirar também quem está na base. Queria entender um pouco até como é que acho que vocês também têm programas de mentorias internas, tem esses programas de desenvolvimento, né? A gente tem, só para te dar um recorte até do que você falou antes, o nosso time de dados, que é fundamental para qualquer empresa, principalmente para Acreditas, que é data driven, é 65% constituído de mulheres. Então, mulheres tech, né? Que hoje eu acho que o pessoal luta para ter... Exato. 15%, né? Principalmente essas áreas mais técnicas, quando a gente olha o mercado. Para não falar que é 100% homem. Nos 15%. A liderança, normalmente, ela é constituída de mulheres, usualmente. É mais fácil porque você pega os outros recortes de business e tal, mas trazer uma liderança tech feminina é super difícil. São pouquíssimas empresas que conseguem. Acredito que tem a maioria das lideranças mulheres, inclusive na área tech. Eu acho super válido. A Acreditas, ela tem um programa para ajudar as pessoas a ressignificarem a carreira. Então, nós temos hoje, no time de infraestrutura, por exemplo, uma jornalista e uma farmacêutica. Caramba! A gente tem um programa que a gente ajuda as mulheres que elas têm interesse em reestruturar a carreira, em entrar na carreira tech, independente da idade, tá? Eu não estou pegando pessoas recém-formadas. Que aí eu vou converter com uma facilidade incrível. Eu queria ser uma mosquinha para acompanhar, cara. Então, a gente tem publicitários hoje trabalhando com tech. Inclusive, eles são expert em comunicação, têm uma comunicação incrível com o time de usuários, porque eles trazem essa bagagem importante para traduzir isso para o nosso contexto tech. E até vender essas coisas. O próprio núcleo. Está vendendo ele muito. Exatamente. E é interessante porque hoje a gente tem uma publicitária formada, trabalha com a gente, está numa jornada incrível que faz upgrade de Kubernetes em produção. Mas a gente não está colocando, as pessoas elas não estão ali nas atividades satélite, não. São
elas são na jornada tech principal, no core do meu desenvolvimento, no core das minhas atividades. Então eu acho incrível essa jornada. E a gente tem assim, N exemplos dentro da Acreditas, vários tipos de profissão que as pessoas ressignificaram para tech e para outras áreas também, né? Mas majoritariamente para tech, que tech é um mercado, as pessoas buscam muito, né? As pessoas usualmente quando elas querem ressignificar a carreira, dar uma outra perspectiva de visibilidade, de projeção, elas procuram muito a área tech, né? Mas a gente tem exemplos em outras áreas também, mas o tech é incrível. Esse ponto que a Ana colocou é muito bacana. Quando eu cheguei na Acreditas, eu achei sensacional, porque a Acreditas, ela não só convida a pessoa pro show, pro espetáculo, ela coloca a pessoa para ser protagonista no palco. E esse exemplo da publicitária é um desses. Não só recebeu toda a carga de treinamento, todo o conhecimento, mas teve ali o empoderamento, a confiança do time técnico para atuar em tarefas que podiam impactar diretamente a produção. Lógico, com acompanhamento, claro, né, com segurança, sim, porém com todo o suporte, com o protagonismo que a pessoa precisa ter. Então isso é muito bacana. Tem talento aí, tem talento, tem gente com vontade. Obviamente você precisa de um ambiente que vai conseguir desenvolver isso, né? Tem lugar que realmente não é favorável, mas quando você consegue criar um ambiente desse, é incrível, assim. A área até que precisa furar bolha, né? E é um trabalho, nós demos a oportunidade para essa publicitária, um exemplo, então ela já vai trazer isso no DNA dela e vai dar oportunidade para outras pessoas. Então é um movimento de engajamento que vai contaminando a empresa como um todo. E para ela nem vai ser escolher alguém diferente, para ela não é diferente. Não é. Para ela já é o default, né? Exatamente. É o normal. Exato. É o normal. É uma preocupação genuína com o tema de diversidade. Legal. E cada pessoa traz um recorte de experiência incrível. A gente, seguindo na linha do exemplo que a gente está dando para a gente não recomeçar um exemplo do zero, mas a área tech, por vezes, ela tem dificuldade de se comunicar. De fazer uma comunicação simples, fluida, seja internamente com o C-Level, seja para os clientes. Quando você traz uma diversidade, como ela pode compartilhar essas informações, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor dentro do próprio segmento tech. Tech precisa disso, né? Precisa furar um pouco a bolha daquelas pessoas que começaram a codar da adolescência, estão vivendo só esse cenário, só esse universo, se comunicando só de uma forma. É incrível a experiência que a gente compartilha quando a gente fura um pouco a bolha de uma pessoa que se comunica melhor, que já viveu outro mercado, diferente desse universo tech, né? Pessoas que já viveram experiências na indústria, trazem uma visão de escala diferente, então é incrível. Direto eu leio uns cases, eu falo, cara, se fosse eu que tivesse feito isso, cara, olha isso aqui, olha como é que você tá vendendo isso, tá maluco, você tem que, enfim, botar mais energia, muda essa história, conta de outro jeito. E o nosso time é um time muito plural também, como sobre a minha gestão e da Ana, tem times diferentes dentro da tecnologia que tratam temas diferentes. A gente já tem até uma pluralidade de conhecimentos. Então, a gente tem desde segurança até microinformática, que é um perfil mais de operação, né? Então é um time com pluralidade de conhecimento dentro da tecnologia também, que é muito bacana. Tem esse espaço para todo mundo aprender um pouquinho mais sobre outros universos, que a tecnologia é um universo gigante, né, Gabriel? Legal. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, Já? Tá perto do final, mas eu tenho uma última pergunta aqui, que é o seguinte. A gente está falando aqui do cenário de sucesso, né? A gente está falando aqui de um cenário que vocês estão muito felizes com o grau de maturidade que vocês estão tendo, principalmente, né? A gente está falando aqui de diversidade, etc. E aí, beleza, tecnologia também, mas aí tem um momento do case para falar disso. Mas que tipo de orientação ou de dica que vocês dão para quem está no meio desse processo, nessa jornada? Porque é isso, né? Você convencer a primeira pessoa a trazer a jornalista para colocá-la numa posição para trabalhar em infraestrutura, às vezes é um processo mais difícil do que trazer a 10ª jornalista e etc. Que tipo de dica, orientação que vocês podem dar, pensando na jornada que vocês passaram, assim? Olha, eu acho que a primeira mensagem para todo mundo é:
esqueçam as regras que vocês ouviram até hoje. Eu tenho 30 anos, eu não posso ressignificar minha carreira. Pode. Eu não tenho essa formação de base, eu nunca vou entender a Amazon, vai ser muito complexo. Não vai ser complexo. Cada vez que você se dedica e que você começa um plano de estudo estruturado, e eu acho que a boa parte que alavanca e acelera o conhecimento é a gente ter uma liderança que esteja acompanhando as pessoas de perto e auxiliem com um plano de desenvolvimento estruturado. O plano de desenvolvimento é muito importante para todas as pessoas. Então, as pessoas terem a ideia de que elas estão no ambiente, por exemplo, e eu vou ter um júnior de 30 anos e um júnior de 18 e está ótimo, está todo mundo conectado no ecossistema, trabalhando super bem, eu acho que traz essa tranquilidade. E aí o que eu gostaria de passar para as pessoas é: procurem as lideranças para estruturar os planos. Os planos são importantes, os planos de desenvolvimento de carreira são importantes e quem faz o plano, quem é dono do plano é a pessoa. Né? Eu sou dona do meu plano de desenvolvimento como todos. Procurem a sua liderança para ajudar. Uma rota de treinamento, para buscar atalhos, para entender o que você prioriza em cada momento, para te ajudar com dicas de curso. E esqueçam esses padrões de mercado, essa coisa desse etarismo. Existe uma pluralidade, principalmente no mercado tech, vocês vão encontrar empresas como Acreditas, por exemplo, incríveis, que fazem um trabalho, que tem um olhar de diversidade, que não tem questão de etarismo e que vai ajudar no momento singular a jornada inteira. Né? Esses padrões eles precisam ser quebrados. Eu só posso entrar em tech se eu for jovem. Eu só posso entrar em tech se eu estiver morando em São Paulo, sei lá, máximo, Rio de Janeiro. Não. Eu já trabalhei com profissionais do Maranhão, assim, que programavam bots com celular quebrado. E assim começaram no mercado, com 25, 30 anos de idade. Invistam na jornada. Às vezes é desgastante, como toda jornada, de vez em quando a gente tem sabores e dissabores. Eu não lembro não de... Não é sempre fácil. Exatamente, mas acho que não tem nenhuma aí, tranquilo. Acho que qualquer... E o segmento é enorme, né? Você pode trabalhar com tech, você pode ser agilista, você pode ser desenvolvedor, você pode trabalhar com banco, você pode trabalhar com segurança, é uma infinidade de coisas, né? A gente tende a pensar a pessoa tech aquele cara que está codando, mas não. Existe um universo muito grande, eu tenho certeza que ele vai acomodar todo mundo que tiver interesse de trabalhar. É só entender a jornada que você tem mais aptidão. Eu tenho mais aptidão para código, eu tenho mais aptidão para analítico, eu tenho mais aptidão para manipular a inteligência artificial, para entender, para me desenvolver nessa jornada. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Paty? Isso. Acho que também uma mensagem para as empresas que estão nessa jornada é o quanto esses programas de inclusão, de diversidade geram de engajamento. Essas pessoas que participam criam uma relação com a marca incrível, né, Ana? Incrível. Acho que a gente vivencia isso todos os dias dentro da Acreditas e a forma como o dia a dia acontece engaja, contamina todo o resto da companhia. Então, para quem está iniciando nessa jornada ou no meio dessa jornada, invistam. Acho que precisa, assim como a Ana colocou, de programas estruturados que levem em consideração o ramp-up dessa pessoa na área de tecnologia. Um programa estruturado tanto técnico quanto de competências de soft skill, né? A pessoa está mudando totalmente a vida dela e vale muito a pena. É uma jornada que vale muito a pena. Uma visão plural, até do ponto de vista de produto, como a Ana colocou, ter visões diferentes, perspectivas diferentes sobre o mesmo componente técnico ou produto de negócio, traz muito resultado para o negócio. Então, é algo benéfico não só para a sociedade, mas para como o negócio em si. É uma jornada demorada, os frutos não se colhem de um mês para o outro, mas é uma jornada que vale a pena. Legal. Então, invistam nisso. Acho que o engajamento que gera com a marca, o ambiente, né, Ana? O ambiente que isso proporciona, a segurança psicológica do time fica em outro patamar. Legal. E a Amazon, para começar, quem quer começar e aproveitando esse recorte aqui, tem N treinamentos abertos. Sim. Disponíveis para todo mundo que quiser começar. Quer dizer, deixa eu dar uma olhada se isso aqui eu tenho aptidão, se eu tenho habilidade. Vai ter uma jornada incrível de treinamentos lá dentro, né? Então, as pessoas podem começar a ter um sabor das coisas, fazendo treinamentos abertos, até ter uma oportunidade de se engajar. E invistam que é uma área sinérgica, é uma área muito legal. Boa. Muito obrigado, Patrícia, Ana. Foi excelente o papo. Infelizmente, o
o tempo é corrido. Bem que você falou que ia ser rápido, hein? É rapidinho, passa muito rápido. Vou liberar vocês. Pessoal, obrigado por acompanharem. Fique aí que já já a gente volta com mais um episódio aqui direto do evento do Simpósio da AWS, acompanhando a indústria financeira. Um abraço. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.